Tudo bem, pessoal? Estamos aqui começando mais um programa do Fut Talks ligado ao mundo do direito. Hoje eu tenho o prazer de receber com a gente a doutora Ana Beatriz, advogada em Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Ana. Oi, Rafael, boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite por estar aqui, agradecer você, agradecer a Universidade do Futebol, né, por me convidar para a gente conversar sobre um assunto que está tão em evidência, né, tem sido tão comentado aí nas redes, nas mídias, isso de interesse de muitas pessoas, então eu acho que ainda vai dar muito pano para manga. É isso mesmo, Ana. Vamos lá, o tema de hoje é a medida provisória 984. Queria que você explicasse para a gente, Ana, de forma breve, do que se trata essa medida provisória do Bolsonaro. Bom, então, Rafael, a medida provisória 984, ela foi publicada no dia 18 de junho de 2020. Ela veio para fazer uma alteração na redação do artigo 42 da Lei Pelé, e ela veio expressamente informando que ela passaria a entrar em vigor na data da publicação dela. O que acontece? Eu dando uma lida e tudo mais, eu acho que os pontos que mais me chamaram a atenção dessa medida provisória mesmo foram dois pontos. Eu acho que é o que vem mais sendo também discutido assim, e eu acho que eu vejo assim, essa MP ela veio num contexto de pandemia, de coronavírus, teoricamente com um senso de urgência, com uma sensação e um sentido de ajudar os clubes a passar por esse momento tão difícil que a gente tem enfrentado. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode dizer mesmo que essa MP trouxe é a redução do tempo de contrato mínimo entre os jogadores e os clubes, que passou de 90 para 30 dias. Os clubes podem adotar essa contratação com no mínimo de 30 dias até o dia 31 de dezembro de 2020, né? Que é enquanto estaríamos em estado de calamidade, em virtude dessa pandemia. E eu acho que essa medida ela vem muito para auxiliar mesmo os times, sejam pequenos, médios, que estão tendo muitas dificuldades nesse momento, tendo que demitir muitos jogadores, passando por complicações financeiras, e agora nós estamos na iminência da retomada dos campeonatos estaduais. Como é que esses times não teriam, às vezes, um caixa, um dinheiro realmente para poder contratar esses jogadores por 90 dias, por exemplo? Então, uma contratação por 30 dias ajudaria a completar esses campeonatos e as coisas irem retomando aos poucos. Um outro ponto também, que eu acho que tem sido o maior alvo de discussão e polêmica esses dias, é realmente a negociação do direito de transmissão das partidas, que até então, pela Lei Pelé, era necessária a anuência dos dois times envolvidos, dos dois clubes que iriam jogar, e agora isso mudaria. O clube mandante poderia negociar, da forma como ele bem entendesse, essas transmissões desses jogos, com a ideia, realmente, acho que com o intuito de acabar com o monopólio dos direitos de transmissão, como eles são feitos até hoje. Não, perfeito, Ana. Eu queria entrar um pouquinho aí na questão Flamengo-Rede Globo, né? Nós estamos acompanhando aí nessas últimas semanas uma verdadeira batalha entre a Rede Globo de televisão, que detém os direitos aí dos principais campeonatos no Brasil, e o Flamengo, que é o time de maior representatividade nacional e que, pelo que deu a entender, foi o time que levou essa ideia dessa medida provisória até o Palácio do Planalto, até o presidente. Conta pra gente um pouquinho o que está acontecendo em termos dessa briga entre Globo e Flamengo e qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Claro. Bom, então, o Flamengo, eu acho que, como eu posso começar dizendo que ele realmente, o Flamengo ele não vendeu os direitos de transmissão dele para o Campeonato Carioca de 2020 para a Globo. A Globo ela comprou os direitos de todos os demais times do Campeonato Carioca, mas o Flamengo não havia vendido. Então, assim, nesse caso, não estaria autorizado a transmitir o jogo em nenhum outro lugar por causa disso. Mas nesse meio tempo veio a MP, como você mesmo disse, o Flamengo estava ali encabeçando, estava ali na vanguarda, digamos, dessa ideia. No dia 1º de julho, agora, na quarta-feira, o Flamengo transmitiu ao vivo o jogo Flamengo e Boa Vista no Flá TV, né, no canal do Flamengo no YouTube, e foi um sucesso enorme, né? A audiência foi muito grande, o engajamento dos torcedores do Flamengo também foi bem grande, foi considerado realmente um case ali de sucesso essa situação. Por quê? O Flamengo se pautou no fato de que ele tem o advento da MP, ou seja, ele era mandante daquele jogo, ele poderia negociar da forma como ele bem quisesse, ele não havia nenhum contrato que o vinculasse à Globo ou em qualquer outro lugar, ele não precisaria mais, a princípio, da anuência do Boa Vista, no caso. Então, ele tomou essa liberdade, transmitiu o jogo no canal deles,
Só que aí logo no dia seguinte, na quinta-feira, a Globo emitiu um comunicado falando que ela estaria rescindindo o contrato tanto com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, como com os outros 11 clubes que haviam assinado com ela, rescindiria o contrato e não iria mais transmitir o Campeonato Carioca neste ano. Ela alegou que ela tinha realmente exclusividade na transmissão desses jogos. Ela até se comprometeu a pagar todo o valor do contrato que havia sido acordado, que gira ali em torno de 100 milhões, ou seja, é um valor alto a ser distribuído ali para os times, que com essa rescisão em 2021, os times a princípio não poderiam mais contar com esse dinheiro, né, a não ser que fizesse algum outro tipo de negociação. E aí a Globo e o Flamengo já estavam com um entrave na justiça há um tempo. Houve uma decisão em primeira instância para o Flamengo que realmente foi favorável, mas o engraçado é que ontem de manhã houve uma decisão em segunda instância, uma liminar, que saiu quase concomitantemente com esse pronunciamento oficial da Globo, que realmente dessa vez deu a razão para a Globo, como se assumisse que a MP não estaria tendo eficácia nesse momento, que deveria ter continuado a ser aplicado a Lei Pelé nesse caso. Então, assim, pessoalmente, eu achei até essa decisão um pouco estranha, eu ainda não tive total acesso a ela, mas inicialmente me soou muito estranho. A MP, ela está em vigência, ela está válida, e diante desse contexto todo, eu acredito que o Flamengo teria, sim, todo o direito de transmitir o jogo no canal deles no YouTube, por exemplo. Ou seja, ainda vamos ter aí muita discussão, muito debate sobre isso, né, Ana? Com certeza, eu acho que assim, os contratos que já foram pactuados antes da MP, a gente não tem nem que discutir. Obviamente, eles têm que ser cumpridos da forma como eles foram fechados, por toda a segurança, é um ato jurídico perfeito. Mas no caso do Flamengo, que é um dos poucos que é uma exceção a essa regra, eu acho que no caso deles não caberia essa vedação. Inclusive, na própria decisão desse desembargador, ficou definido que o Flamengo ele não vai poder mais transmitir os jogos do Campeonato Carioca no canal deles, e se ele ou retransmitir o Flamengo e Boa Vista, ou transmitir qualquer algum outro, vai ser aplicado 2 milhões de reais de multa. Ou seja, então eu achei um pouco rígido, não entendi o porquê dessa decisão, então eu acho que vai ter muito pano para manga, muita discussão, e vamos ver os próximos capítulos aí. Não, vamos assistir de camarote essa briga. E vamos lá, Ana, para a gente finalizar. Lá fora, nos países europeus, principalmente, os clubes já se organizaram em ligas e já houve negociações aí sobre direitos de transmissão, de outras formas, e também de formas parecidas com essa que a MP veio trazer. Conta um pouquinho como que é a experiência, tanto da Premier League como da La Liga na Espanha, por favor. Bom, eu acho que a gente pode começar falando da Premier League, que para mim hoje é a maior liga mundial de futebol. Eu acho que a partir do momento que a Premier League ela surgiu, realmente foi diminuindo esse abismo assim, financeiro até entre os times lá fora. Hoje em dia, os carro-chefe das receitas dos clubes lá estão vinculados ao contrato de transmissão. E o que eu acho que o principal produto que a Premier League vende, acho que nenhum outro campeonato do mundo hoje em dia se compara em competitividade e em vários aspectos. Então, a ideia lá é que os clubes recebam cotas com a menor diferença possível. Então, os exemplos, por exemplo, é o Tottenham e o Liverpool, que eles recebem os mesmos valores, por exemplo, mesmo o Liverpool sendo um dos maiores times da Inglaterra, por exemplo. E foi muito interessante que quando eles criaram a ideia de uma liga, eles foram com todo um projeto de construção para gerar cada vez mais receitas das transmissões e realmente virar uma marca, né? Eles focam muito na internacionalização dos jogos, eles buscaram alcançar mais mercados, alteraram o horário de jogos para atender outros países, para ter a audiência, contratar jogadores de outras nacionalidades, enfim, foi todo um processo de quase globalização ali da Premier League. Então, para mim, é um caso de muito sucesso. Agora, em outro lado, se a gente for falar da Espanha, a mesma coisa. Até então, era também quando ainda existiam as negociações individuais na Espanha, era muito desequilibrado também. O Barcelona e Real Madrid, basicamente, dominavam tudo lá, né? Os times menores não tinham nem muito poder de barganha nesse contexto, né? Mas aí houve uma intervenção estatal em 2015 e aí a La Liga se transformou da forma mais forte como ela é hoje. E eu acho que cada vez mais vem se tornando cada vez mais próximo da Premier League. Eu acho que está seguindo muito esse caminho, assim. Então, eu acho que, assim, Rafael, dentro desse contexto,
Eu acho que a MP, ela veio, às vezes, de maneira meio torta, meio estranha, como a gente mesmo disse ali no começo, o senso de urgência, às vezes, não estava tão justificado por ela ter vindo por meio de uma MP, mas eu acho que veio para um momento importante, para gerar uma discussão importante. Eu já sei que até o último momento que eu vi, já tinha 91 propostas de alteração do texto, então eu acho que muita coisa vai ser discutida. Mas o que eu acho de verdade que a gente tira de conclusão disso é que os times, eu acho que eles têm que aprender com essas ligas internacionais, com essas ligas europeias. Porque se isso tudo for para frente, se esses direitos de transmissão continuarem da forma como está na MP, os times vão começar a ter que ter um senso de coletividade, porque senão não vai funcionar. Os times grandes, o Flamengo, o Corinthians, vão continuar sendo muito grandes, negociando, que eles sabem que eles têm esse poder de barganha, e os times pequenos e médios vão ficando ali para trás. Então, eu acho que tem que ter esse senso de coletividade mesmo, porque é o que eu acho que a gente tira da Premier League. O que a gente vende, o que a gente vai ter que vender é o futebol brasileiro, não são os times individualmente. Então, eu acho que para a gente ver isso perpetuar por mais tempo e se tornar uma liga, se for o caso de uma liga mesmo, sólida, eu acho que é de interesse de clubes, de jogadores, dos torcedores, eu acho que tem que começar a ter esse senso de coletividade. Não vai caber uma individualidade nesse sentido. A criação da liga está sendo muito discutida, não tem como tornar obrigatória a inscrição numa liga, porque já foi discutido, é inconstitucional, mas eu acho que é realmente uma mudança de mentalidade nesse sentido, para a gente conseguir chegar, almejar e se espelhar em ligas que são tão bem-sucedidas, digamos assim. Eu acho que essa é a principal conclusão que a gente pode tirar. Não, concordo com você, Ana. Bem, achei ótimo o nosso papo. Queria te agradecer imensamente aí pela presença. Espero que em breve esteja de volta para contar aí os próximos capítulos aí dessa legislação. E muito obrigado, Ana. Oh, com certeza. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite, foi uma satisfação. Agradecer a universidade também, agradecer a você de novo, Rafael. E até a próxima, com certeza. Vamos conversar mais vezes. Ótimo, até a próxima, Ana. Obrigado. Até. Nada.